Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Grilhões Partidos, que é o segundo da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos com os ensinamentos dos livros do Miranda. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, aqueles também que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo que a paz de Jesus esteja conosco, vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e do nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei lá no nosso roteirinho, como eu prometi, nós vamos começar o capítulo 20. Talvez a gente consiga pegar alguma coisinha do capítulo 21, que eu espero a gente faça pelo menos um resumo da historinha. Então, hoje, nosso estudo 15, capítulo 20, Incursão ao Passado. O capítulo começa com a citação do Livro dos Espíritos, dessa pergunta 872, mas ali é um resumo teórico. Então, destacou um pedacinho, a questão do livre-arbítrio. Pode se resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. É o que a gente sempre fala, ninguém nasce para fazer o mal, ninguém nasce para ser assassino, né? Então, esse pessoal é justamente em relação a essa pergunta aí. Ele, o ser humano, né, pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm, mas será sempre livre de agir ou não agir. Aí é uma prova ou expiação, né? Então o capítulo começa o Miranda falando que eles foram incumbidos de acompanhar pessoalmente o casal Santa Maria, cuidando de trazê-los de volta. Eles foram levou eles para casa, né? E com a tarefa de levar eles de volta à sociedade espírita na hora da madrugada, né? Programada para a segunda fase das operações de socorro da noite. Ele comenta que, embora o silêncio que se entregaram os cônjuges, eu podia acompanhar-lhes a evocação mental das cenas desenroladas minutos antes. Então, só para a gente relembrar que foi falado aquilo tudo, né? O Matias falou que tinha raiva porque ele não ajudou nem a mãe, nem a irmã dele, e aí, que aí que ele ficou sabendo qual era o problema da obsessão, que ele não imaginava, na verdade, ele tinha esquecido de ver, né, o papelzinho que o Matias deu, deve ter perdido, e ele nunca mais pensou sobre aquele assunto, esqueceu totalmente, e aí por isso, após a desencarnação de Matias, ele volta, na mesma existência, ele volta e vem obsequiar a Esther, na verdade mesmo com raiva do pai dela, que é o Coronel Santa Maria, Constâncio, né? Então, ele estava pensando nisso, e aí, chegando lá, eles conversaram um pouquinho, umas considerações sobre os acontecimentos, conseguindo o pai de Esther traduzir a esperança e o júbilo que agora sucediam à angústia que dele se apossara em face das revelações de Matias. Agradecia a Deus a salutar oportunidade, prometendo empenhar-se a fim de se reabilitar do doloroso drama que ocasionara sem o desejar. No lar, agora bafejado pelas saturações da prece constante e sob o contínuo das vibrações edificantes, decorrentes das leituras e comentários elevados, havia uma psicosfera superior e envolvente, que produzia bem-estar, diferindo expressivamente de quando fôramos ali por primeira vez. Miranda está lembrado que já tiveram uma vez e aquela vez já estava aquele ambiente, né? Eles não acreditavam em Deus e nada, eles estavam até revoltado, né? O pai da Esther dizendo que ele estava rezando e não estava vendo resposta. É aquele negócio de rezar para receber algo em troca, né? Aí ele vai contar que os dois se recolheram ao leito,
mas leram antes uma página mediúnica de excelente obra, oraram e paulatinamente adormeceram. Em seguida, o Miranda fala que providenciamos que está ele com mais alguém, né? Recondução dos mesmos à sede da Sociedade Espírita, em desdobramento parcial pelo sono, e os alojamos em local previamente reservado. Pouco a pouco chegaram os demais participantes da nobre realização. Então foram chegando os encarnados, desdobrados pelo sono, e os desencarnados que iam ajudar. Aí o Miranda fica impressionado que ele chamou a atenção dele que a facilidade que o médium, o Joel, se movimentava. E super lúcido, né? A lucidez que ele possuía, incontida alegria com a esposa desencarnada. Com simpatia, ele apresentou a consorte para ele, né? Que auxiliava ele quanto lhe era permitido, né? Era sempre que ela podia estar com ele, mas nessas realizações dessa natureza, o Joel às vezes tinha companhia dessa, no caso foi a mulher dele, né? Que bota aqui uma noiva, mas foi a esposa dele. Chegou a casar e ficou um pouquinho de tempo casado. Aí o Miranda fala: cativou-nos a segurança do esposo e a confiança tranquila da perene noiva. Aquilo traduzia o lenitivo que o amor coloca na ferida da saudade, mas, sobretudo, resultava do conhecimento da vida espiritual aplicado à vivência no cotidiano. É o conhecimento, a certeza que a vida continua, né? Que a vida que a gente não morre, a vida espiritual. Essa certeza eles estavam mais lúcidos, a pessoa fica assim, bem mais fácil de lidar com a vida no plano espiritual, porque ela já conhecia tudo, né? Ela tinha esse conhecimento. A hora própria, o benfeitor Bezerra de Menezes convidou-nos à observância do silêncio e da concentração, enquanto se afastava, convidando-nos, a mim e ao irmão Melquiades, para ir à casa de saúde a fim de trazer Esther, cuja presença se fazia imprescindível naquele momento. Então, iam trazer a Esther também para a reunião. Chegando lá, Bezerra desenovelou a paciente das densas malhas em que se enredava, conduzindo-a em espírito, dominada por sono profundo e reparador. Os passos ministrados com regular frequência na enferma pelo irmão Melquias, desde que se iniciara a terapêutica desobsessiva, com o afastamento de Matias, produziam estimulantes resultados. Porque o Melquias, não sei se vocês lembram, ele ficava lá na casa de saúde cuidando dela. Ele não abandonava ela direto, não. Ele ficava sempre administrando passes lá na Esther. Aí ele comenta que da agressividade, da apatia em que se alternavam os estados emocionais da Esther, ela passou a reflexão, com momentos de lucidez e discernimento, que constituíam refrigério no tormento em que se sucumbia. Lamentavelmente, com o descaso e a negligência que fora relegada no hospital, ninguém se dava conta dos sinais da recuperação. Rosângela, porém, observava toda a sintomatologia nova e narrava com emoção aos pais, que registravam os efeitos benéficos com crescente entusiasmo. Chegando ao recinto da sessão especial, Esther foi colocada próxima aos pais, igualmente inconscientes, sob o amparo do sono salutar. As atividades e cuidados para o cometimento já haviam sido iniciados. Aí ele vai mostrar como é que eles estão arrumando e limpando o ambiente. A aparelhagem especializada para a asepsia psíquica do ambiente fora posta a funcionar, fazendo-nos lembrar os aquecedores terrestres à base de resistências elétricas, que produziam ondas especiais de calor e, simultaneamente, lâmpadas de emissão infravermelha e ultravioleta diluíam as construções mentais imperantes, embriões resultantes das ideoplastias habituais de alguns dos membros, tanto do círculo como da enferma. Percebi delicada aparelhagem de som e imagem que era utilizada nos dias de trabalhos normais de socorro aos desencarnados, que se encarregava de projetar os diálogos e as atividades fora dos muros de defesa da casa, por meio de projetores sonoros, com o objetivo de despertar alguns transeuntes desencarnados. Então, aqui o que, que é? É uma aparelhagem que vai projetar um telão, devia ter um telão lá fora, né, da casa, os desencarnados estão de fora olhando e estão assistindo o diálogo e todas as atividades. Eles estão fora do centro, mas estão assistindo porque eles faziam isso para poder chamar a atenção desses desencarnados, né, que inclusive queriam ajuda. Aí ele fala, a porta reuniam-se perturbadores e enfermos desencarnados, alguns dos quais
Não obstante a gritaria reinante, se sensibilizavam, passando a meditar e ensejando possibilidades de serem recolhidos ao recinto para posterior tratamento. Então, aí alguns eram recolhidos para serem tratados. O aparelho receptor de imagem dava conta de preciosas informações do diretor espiritual. No caso, seria o Bezerra que estava falando, né? Engrenagens que faziam lembrar os secadores para cabelos eram aplicados em operações de hipnose mais profunda, criando condicionamentos subliminais com a fixação de imagens positivas no inconsciente atormentado dos comunicantes em sofrimento, de modo a se transformarem essas induções ideoplásticas em vindouras edificações mentais. Então, quando falou em secador para cabelo, eu logo lembrei que o secador é esse aqui, eu pensei de mão, mas não é não. É esse tipo de secador aqui que ele fala que era colocado para fazer o quê? A hipnose. Então, teria que ficar sobre a cabeça daqueles desencarnados, entendeu? Então, o que acontece? Isso aí é uma das coisas que eles falam. Agora, no ambiente, também havia pequenas caixas, umas para medir a intensidade vibratória dos espíritos hospedados, sob cuidados que tinham espíritos lá. Só um minutinho. Tinham espíritos já que estavam ali sendo atendidos, né? Então, eles tinham. Então, já estavam lá dentro também de cuidado. Então, tem umas caixas que mediam a intensidade vibratória dos espíritos hospedados, sob cuidado, outras para conferência de resultados para registros e impressões de dados. Então, eles dão um acompanhamento geral com equipamentos de todo tipo, né? A Miranda fala que os espíritos operosos não são anjos detetores do conhecimento total e da total sabedoria. Evoluem adquirindo experiências que constituem conquistas que se incorporam ao patrimônio de que são detentores. Então, o que acontece também? Aí, nesse momento, lá na tela, no comentário da live, ele fala que até o Miranda chegar num ponto que ele chegou, ele foi evoluindo durante várias experiências. Então, coloca assim, que ele esses anjos que ele colocou, anjos, dependendo, ele não tem conhecimento total, total sabedoria. Eles, na verdade, vão adquirindo experiências, que ao longo do tempo eles vão conquistando. No exemplo que eles deram lá, foi vindo, porque para mostrar que também passou por essa fase aí, né? Agora, atendendo o impositivo da hora, já estava chegando a hora, o instrutor convocou-nos ao serviço de despertamento dos membros do grupo ali reunidos, facultando a cada um uma percepção ambiente relativa ao próprio estado psíquico e espiritual. Então, cada um vai despertar de um jeito. Então, aí coloca assim, cada mente, na condição de fixadora e seletora de aptidões, somente permite ao espírito o que este cultiva e grava nas engrenagens do perispírito. Então, assim, o homem é sempre o que pensa. Porquanto da fonte mental fluem os rios das realizações. Então, aí e coloca de novo, né? A gente deve pensar tudo, cuidar com os pensamentos e tudo, porque tudo que a gente pensa, inclusive, ele está falando que vai ficar gravado nas engrenagens do perispírito. Isso a gente sabe e tem que gravar bem aqui, né? Sublinhar até, para poder lembrar. As matrizes mentais, demoradamente fixadas por viciações, desequilíbrios, não podem de imediato ser removidas ou alteradas, constituindo as bases da ideação da vida, onde cada ser, encarnado ou desencarnado, habita. Da mesma forma, ocorre com as aspirações superiores, que fomentam a dispersão das forças densas e grosseiras, possibilitando sintonia com as nobres ondas de emissão espiritual, sutilizando o perispírito e liberando dos condicionamentos mais fortes do corpo físico a que se vincula. Então, do mesmo jeito que você fica, esses pensamentos desequilibrados, viciações e tudo, eles se prendem e não podem ser removidos e alterados de imediato, né, muito rápido, também a pessoa consegue que as aspirações superiores vão dispersando, vai fazendo a dispersão das forças densas e grosseiras e vão sutilizando o perispírito. Né? Você vai sintonizar com essas ondas mais nobres e vai se liberar dos condicionamentos do corpo físico. Que você se vincular aos pouquinhos, você vai se liberando. Aí Miranda continua falando, podíamos perceber desse modo as diversas reações dos convidados. Alguns variavam desde a perplexidade ao medo, enquanto outros, a surpresa sucediam o júbilo e a emoção de identificarem o ambiente em que estavam
compreendendo de pronto as razões de ali se encontrarem. Aí tínhamos que logo, né, se entendiam logo, prestava atenção, já compreendia, desses que estão, que ele fala aí, mais os encarnados, né? Apesar que também tinha uns desencarnados aí, mas aí, por enquanto, ele está tratando só do grupinho fechado. Matias prosseguia dormindo, enquanto Esther não dava sinais de lucidez, e estava sendo atendida pelo enfermeiro Melquiades, estimoso ao seu lado. A posição dos encarnados fora providenciada para a formação de um círculo quase fechado, à frente de cujas bordas se postava o incansável Bezerra. O coronel Sobreira encontrava-se próximo ao benfeitor, regularmente detentor de lucidez. Então ele estava mais lúcido, né? Passou a rezar mais, né? Se ligar bem, com aquele propósito, queria ajudar e tudo. E aí o Miranda fala, notava-se nele a condição espiritual de destaque no grupo, somente superada pelos encarnados pelo médio Joel, que adestrado e conscientizado pela fé e a dedicação incansável, granjeara superiores conquistas de que se utilizava para o Ministério da Caridade, Joel, né? Aí o Miranda, com a harmônica e emissão de voz, orou. Eu vou fazer um resumo da oração, senão a gente, lá o texto todo está lá no livro, quem quiser ler depois. Então ele fala: Senhor Jesus, aqui estamos, teus servos imperfeitos, que reconhecemos ser, tentando o ministério da caridade fraternal, que nos ensinaste com o exemplo da renúncia e do sacrifício. Enriquece-nos de amor, a fim de que o nosso verbo lenifique e encoraje. Nossas energias despertem e vitalizem. Nosso esforço conjugado se converta em elo de união contigo. Sê o sábio diretor dessa realização que nos entregas a executar, nas condições de obreiros incipientes quais o somos, necessitados de segura condução. Então, terminando a oração, aumentou em atitude de indefinível emoção. Ele começou a emitir a tonalidade safiri, a cor irradiando cor azul, né? Tonalidade safirinas, eu fui ver que eu sempre confundo safira, achar que ela é amarela, mas ela é azul. Então, ele começou a irradiar aquela iluminação azul que adornava a beleza espiritual dele. A superioridade das vibrações nos penetravam, Miranda falava, fazendo-nos reflexionar sobre as nossas legítimas limitações e deficiências no exame de grandeza da humildade e do poder da oração. Transcorridos breves minutos, passou algumas considerações, o Bezerra. Reunimos nesse momento para estudar com maior profundidade o problema Esther Matias, nossos irmãos em prova libertadora. Conforme ouvimos, Matias sente-se desconsiderado pelo diretor da paciente e atribui-se direitos de esforço, que realmente não pode exercer, ainda mais considerando a pseudo-ofensa do que se diz vítima e na qual inclui a mãezinha e a irmã. Porque, na verdade, ele não tinha acontecido, né? Foi o esquecimento, ele achou que eu tinha feito de propósito, não era. E aí ele acha que tem que se vingar. Aí o Miranda fala, se fosse o Bezerra fala, se fossem legítimas as acusações, a filha resgatava o débito do pai. Caso isso ocorresse, defrontaríamos grave acontecimento a depor contra a justeza das leis do equilíbrio e a ação da justiça divina. Então, como isso não existe, ninguém vai pagar pelo erro do outro, nem apagar, não, né? Reparar, seja lá o que for, que a palavra apagar, a gente sempre tem que ver que não é desse modo que a gente vai pensar, né? Ele tem que reparar o erro, então não é ela que tem que reparar. Aí ele vai continuar falando, Bezerra. No processo que entreliga esses destinos na rude peleja, compete-nos aprofundar pesquisas, a fim de localizar a participação de Esther no intricado da sementeira do ódio. É óbvio que não nos encontramos estimulados pela curiosidade perniciosa, mas pela inspiração da verdade, de modo a agir com acerto e socorrer com segurança. Os ouvintes encarnados denotavam natural apreensão. Os genitores da paciente traziam a face confundida e estavam sinceramente comovidos. O coronel Sobreira, muito calmo, expressava grande confiança refletida na face. O médium Joel exteriorizava perfeito equilíbrio, que transmitia a necessitada em repouso. Os demais oravam em união de pensamento equilibrado, graças aos exercícios contínuos e à dedicação que se apresentavam no serviço da obsessão. Em seguida, o instrutor cercou-se de Matias e aplicou-lhe passes de longo curso, despertando para a realidade do momento. É um sinal, o irmão Melquíades teve o mesmo procedimento com a Esther, que mais lentamente recobrou a lucidez mental após despertar. Encontrava-se menos aturdida do que da vez em que levaram seus pais ao manicômio, apresentando expressiva melhora. Depois de examinar em redor,
Esther deparou com os pais, entregando-se ao coronel Santa Maria com expressões de contentamento e queixa. O emocionado militar olhou o espírito Bezerra como a solicitar-lhe permissão para algumas palavras à filha, no que foi atendendo com leve sorriso de aquiescência do diretor vigilante. E o Constância Santa Maria fala: confie em Deus, filhinha. As dores de hoje prenunciam a liberdade de amanhã. E a Esther fala: mas estou louca, papai. Nenhum amigo ao meu lado. Abandonada. Nem você nem mamãe jamais me visitaram. Por quê, papai? E aí ele responde: loucos nos encontramos quando ferimos e fazemos o mal. Quando, porém, sofremos de uma ou outra forma, nos encontramos liberando da alucinação. O desequilíbrio da mente é transitório, mas o da alma é de demorado curso. Não se preocupe mais, tudo se aclara já, e logo mais, com o auxílio de Deus, o problema estará solucionado, com a nossa consequente paz. Visitamos-la muitas vezes, porém, por orientação dos médicos, evitamos acercar-nos de você, fim de conceder-lhe o competente e calmante tratamento prescrito. E o pai, afagando-a, impôs-lhe silêncio, solicitando que se mantivesse em reservada atitude de observação, conclamando-a à oração. Só nesse momento dei-me conta de que os conceitos lançados pelo pai obedeciam à telementalização dirigida por Bezerra. Tudo deveria transcorrer sob cuidadoso controle, de modo a serem pretendidos resultados superiores. Esther retornou aos cuidados do irmão Melquíades, que, telepaticamente, a acalmou com sugestões positivas. Matias, agora desperto e ajudado pelo irmão Ângelo, não dominando a surpresa, interrogou: por que novamente me encontro encarcerado nesse círculo? Não ficamos deliberados a aguardar o resultado das tentativas de reabilitação do capitão? Por que devo enfrentá-lo outra vez? E quando ele olhou, defrontou com Esther e se descontrolou. Que faz ela aqui? Bradou encolerizando-se. A jovem, ante o verdugo, estremeceu e começou a gritar, modificando-se-lhe o aspecto. A serenidade foi substituída pelo pavor e a tranquilidade da face pela máscara de horror. Como esperasse aquele acontecimento, o Bezerra, o diretor, prosseguiu, sereno e concentrado. Esther, embora seguramente controlada pela mente e pelas vibrações do irmão Melquíades, se ergueu pela primeira vez, revelando-se agressiva. Aproximou-se de Matias e, na alucinação que a surpreendera, prosseguiu agora colérica. Odeio-te, sim, odeio-te, gargalhou em estado afetivo. Lembro-me agora, infame traidor. Traíste-me e pagaste. Assim mesmo não te perdoei. Não se despreza uma mulher apaixonada que possui dinheiro e posição. O irmão Ângelo, cuidadoso, pôs-se a trabalhar na sede do centro cerebral de Matias, fazendo-o recuar no tempo, recordar-se, adentrar pelo passado. Subitamente, Matias, como se conscientizando das críticas e recordando, revidou. Bem o sabia, infeliz, odiava teu pai, mas sentia prazer em perseguir-te. Tudo está claro, megera. Aí ela fala, né? Meu pai, tu sabes que eu não tenho pai. E já era a outra, da outra existência que tá falando, né? Matias, em revidar, porém, sobre a matriz, a diretriz mental do instrutor, respondeu: como eu não compreendi isso antes? É ele, o infame. Olha-o diretamente. Procura recordar. Mudou de aparência, no entanto, é o teu mísero amante, o odiento executor das tuas malfadadas ordens. Qual o pior dos dois, o mandante ou o atuante? Que importa, porém, os dois estão no mesmo barco, porque merecem as mesmas condições de pagamento. Irei desforrar-me. Eu antipatizava mesmo antes, não sabia por quê. Aí agora Esther, outra que é outro nome agora, ela fala, sou eu quem vai se vingar. Exploraste minha madureza, roubaste-me, deixando-me ao abandono, a fim de ires viver com outra. Nunca te permitiria. Mandei matar-te e o faria outra vez porque o meu ódio continua virgem. Aí ele fala: tu sim está sob meu comando e eu irei matar-te. Ficou um, né, brigando com o outro, e os contendores prosseguiam em ofensas recíprocas e acusações contínuas. A surpresa de Esther, defrontando Matias, causou-lhe um choque que libertou as lembranças guardadas no inconsciente, impelindo-a a reviver as atitudes impietosas dos dias agitados da última reencarnação na Terra. E agora nós vamos entender, né? Podemos ajuizar agora com firmeza que a jovem, débil e insana, inspiradora de compaixão,
a padecer por um erro que o atual genitor houvera cometido, sofria necessariamente com justiça. Enquanto isso, encontrávamos nela as mesmas matrizes propiciatórias às ligações para o reajuste pelas trilhas da obsessão. As tomadas por onde vertiam se renovavam as ondas de ódio não aplacado, facultavam que os plugs da raiva de Matias se conectassem com vigor, em perfeita sincronia com a antiga criminosa. As mãos fortes da lei alcançavam os infratores e os colocavam no cadinho da dor. Aí o Bezerra interferiu, dizendo: amigos, sejamos sensatos e benevolentes. Ambos vos reportais ao passado e o sentis entranhado nas vísceras da inferioridade que tem mais por manter. Feriste-vos reciprocamente, e ambos sois culpados da própria amargura que sofreis. Recordar para revidar e agredir mais complica, não resolvendo a disputa. Aqui viestes para recomeçar, ajustar e programar o futuro. Enquanto falava com inflexão, que não dava margem à contestação, os enfermeiros impediam que os dois lá, né, prosseguissem com a discussão e ouvissem atentamente os conceitos preciosos. O médium Joel aproximou-se de Esther, agora transfigurada em matrona portuguesa dos primeiros dias do século passado. Como o livro foi anterior, então são os primeiros dias do século XIX, que aí é nos anos na época da Revolução da França lá. E botou ela sentada. Ela estava transfigurada agora, mas ele fez ela ficar quieta e sentou. Mas sem modificar a expressão psíquica na face impressa de soberba e ira incontidas, ela obedeceu. Joel repetiu a providência com Matias, que retratava no semblante traços de nobre beleza física no ardor da juventude. Ele também se transfigurou para aquela época, saindo dele aí desapareceram os sinais deformantes, motivadores da desencarnação na Segunda Guerra Mundial. Então sumiu a face do Matias e entrou a face do, que nós vamos ver agora o nome dele. Chama Casimiro. Então, poderoso, aí o Miranda fala, né? O poderoso vigor da mente atuando nos tecidos plásticos modeladores do perispírito, ali estavam perfeitamente demonstrados, através da transfiguração que o ódio, com sua força de fixação e atuação imediata, imprimia nos partícipes da trama redentora. Então, por causa do ódio, na mesma hora eles conseguiram transformar. Olha que ela está encarnada, né? E ele desencarnado. Só que como eles estão ali em espírito, né? Então o espírito tem essa modificação pela mente, os tecidos plásticos modeladores do perispírito, como fala aí, eles mudaram o visual deles para aquela época. Prosseguindo, assentou o Bezerra, orientador. Permitimos a reminiscência das ocorrências entre Casimiro e Eduardina para solucionar as dificuldades vigentes em Matias e Esther. O passado deve constituir ponto de partida para o avanço, não local de retorno para o atraso. A vitória realmente cabe a quem perdoa e ajuda. Esquece o mal para fazer o bem, sepulta a mágoa para libertar a confiança. E aí, sem poder dominar a exaltação que o tomou, o coronel Santa Maria também passou do choro resignado à convulsão do desespero. De repente, levou as mãos à cabeça, como se a mesma ardesse ou estivesse a estourar. O mentor aproximou-se, aplicou-lhe recursos magnéticos e propôs-lhe amoroso: recorde, meu filho, recorde a fim de encontrar-se com a consciência e purificá-la no presente. Voltemos à cidade de Braga, recuemos. Os últimos dias do século XVIII, as notícias da Revolução Francesa. Houve um silêncio, somente interrompido pela voz pausada, segura e vibrante do diretor espiritual. Aí Miranda fala: todos nos concentramos em atitude de oração socorrista, confiantes. Eduardina Esther cravou os olhos no coronel Santa Maria, enquanto Casimiro Matias, demonstrando inquietação, agitava-se, receoso, como a pressentir desagradáveis ocorrências. Faça a sugestão, no processo regressivo da memória, uma transfiguração ocorreu no genitor da Bessa. Ele também modificou a aparência, porque o Bezerra estava falando para ele se recordar. O rosto fez anguloso, com zigomas salientes, os olhos algo desmesurados, o nariz aquilino, a pele macilenta, calvície pronunciada, suíças e cavanhaque, boca prognata, com um aspecto desagradável, grunhiu fanhoso.
Braga, eterno santuário de Portugal, berço de cavaleiros, santos e nobres. Louvada sejas. E aí termina esse capítulo. Vou fazer só essa referência aqui para a gente ir para os comentários. Então, a referência foi do livro Nas Fronteiras da Loucura, que nós ainda vamos estudar. E o Miranda vai falar aqui que, não sei se é o Miranda, né, que eu não estou com o capítulo aqui, mas vai ser colocado ali que não apenas o processos de esforço pessoal em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como por fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos, pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Então, aqui a gente vê como é que esse povo todo se emaranhou todo pelas ideias e pensamentos, a sintonia da vibração do pensamento deles, cada um num canto, né, vivendo uma experiência, e vão se juntar todos agora aqui nesse capítulo. Então, terminamos o capítulo 20, a gente para comentar, e depois a gente faz mais um trechinho do 21 que vai fechar o fechamento da história. Vamos lá, dúvidas e comentários. Essa transfiguração que fala aí, eu acho que eu me lembro que eu acho que é no livro dos médiuns, não tenho certeza, que fala sobre isso, mas eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer assim no espírito encarnado, né? Que no caso, né, acontece no espírito encarnado. Eu não estou conseguindo me lembrar, não sei se foi no livro dos É no livro médiuns. dos médios, sim. Então, mas aí o espírito encarnado também está lá no plano espiritual, que permite sim, é outra densidade, outra, né? A gente está numa vibração diferente. Mas aqui eu pessoalmente já vi, teve um vídeo uma vez dessas palestras do Divaldo, e eu já vi o Divaldo falando, o Bezerra falando pelo Divaldo, que o rosto dele transformou, e você vê que o rosto dele ficou todo diferente. Não mudou para a cara do Dr. Bezerra, né? Mas ele modificou tanto o rosto que no vídeo, eu não sei mais qual é, há muito tempo atrás, ele vai falando, né? Que ele passa as mensagens do Dr. Bezerra, e o rosto dele se transformou. E eu sei de casos que falam dentro dessas reuniões mediúnicas que a pessoa modifica. Lógico que não tanto ao ponto como está contando aí, que o coronel, né, virou outra cara, mudou tudo, até a cavanhaque, porque Não, ali. mas ele se transformou para uma outra encarnação Pois dele, é, né? e aí isso acontece. Isso é que é diferente, né? Porque Não, mas acontece, a gente já viu o que aqui. eu já tinha visto era justo o que você está falando aí do Divaldo, ou seja, um espírito Assim, desencarnado uma que se incorporação, aproxima e tal. de uma incorporação, É, entendi. Mas a gente já leu algum livro aqui, um, os dois, os livros antigos que você não estava com a gente, que acontecia isso. Inclusive, por exemplo, o livro da época da pandemia, no rumo do mundo de regeneração, a médium, que era uma médium que trabalhava direto, estava sendo obsediada também, estava sofrendo muito, ela se transfigurava o rosto, passava por uma encarnação antiga, daqui a pouco passava essa, daí e usava o ectoplasma de outro espírito desencarnado. Foi uma coisa bem cheia de sim, novidades para mas de mim. outro, isso que eu estou falando, de outro espírito, Não, ela se transfigurava. eu já tinha, já tinha entrado em contato com essa informação. Agora, o próprio espírito encarnado se transfigurar para uma outra encarnação Tem nesse dele livro que eu estou te mesmo, falando. isso é muito interessante, né? Nesse livro, que foi o último que o Miranda escreveu, tem essa transformação. A médium chama Malvina. E ela passa. Logo, o primeiro livro que a gente estudou aqui, ela passa para essa transfiguração. Ela se É, transforma para ela volta para o encarnações século XV, anteriores. XVI, aí vai contar da época dela e ela também se transforma. Em vários outros desses livros também a gente já viu. Então, assim, essa informação, ela existe. Mas eu entendo que, pelo que a gente estuda, no plano espiritual, tem mais facilidade de moldar o perispírito. Por isso que eu, por exemplo, estou vendo aí o Coronel, É, né? porque é o perispírito do desencarnado, né? Não, mas é o dele do Nesse encarnado, do caso é o Coronel. próprio. Ele ficou completamente Não, eu estou diferente. falando Me assim, fala. não, tô falando o que eu falei que eu já conhecia, é porque era
o perispírito do desencarnado que se aproxima e tal, e que Tô faz essa entendendo. transformação. Mas nesse caso, não, é o próprio perispírito. Muito interessante Então, isso. isso acontece, eu estou te falando. E nesse caso aí, eu estou impressionado só mais, porque mudou, pelo que ele está contando aqui, mudou muito a feição do coronel. Eu vi você falar, mudou, mudou, mas nunca teve tantos detalhes. Talvez até por ser o próprio perispírito, né? Pois é, lógico, é uma informação do Né? próprio perispírito dele que aflorou, né? Então, a Talvez Sandra, seja mais possível, né? deve Porque ser a mais fácil, né? informação está ali no próprio Exatamente, perispírito. já está lá cravado. Sandra, quer falar alguma coisa? Você tem alguma informação aí para dar para a gente, para esclarecer? Sandra Pereira? Você levantou a mão, Sandra? Ou foi Sim, algum eu erro? levantei só para enfatizar que tinha sido no perispírito. E como ele explica lá, né? Como ele é muito plástico, né? Isso, Ele tem essa facilidade, né? Então, pela emoção que ele sentiu, né? Ele voltou ao lugar onde ele estava, né? exato. Naquela época. E mostrou os detalhes, Theo Cavanhaque. E mostrou, ele voltou mesmo daquele tempo. Mas, assim, a história agora está começando a aparecer, e eu vou trazer aquele pedacinho do capítulo 13 quando eles aparecendo, que realmente aquele religioso com aquela mulher era o pai dela com ela, entende? E aí ele estava arquitetando a trama que vai aparecer agora no capítulo 21 que o Matias está com raiva dela. Matias não, naquela época ele chamava Casimiro. E aí você vê 1800 e pouco, né? 1800 e pouco, porque logo depois da época da Revolução, foi na época da Revolução Francesa, o início do século XIX, e eles agora todos, agora não, né? Que já também tem alguns anos, mas todos já encarnados, cada um no canto. E já tinha sido montada a situação para que eles se encontrassem, né? Aí o negócio deu uma deturpada, porque o coronel esqueceu e por aí vai, né? A história. Mas, além disso, o que é importante também a gente ver aqui, que ele coloca aqui para a gente em relação a esses avisos, né? Que ele fala que a gente sempre lembrar que o ar lá naquela casa estava bem melhor, porque eles agora estavam sempre em prece constante, né? E leituras e comentários elevados, e a psicosfera da casa ficou bem, mas produzindo bem-estar, né? Que ele colocou. Outra coisa que ele fala que então, esses aparelhos também sempre são interessante a gente ver, né? Como é que a gente pensa, não, vou entrar numa sala para reunião mediúnica. O que está acontecendo naquela sala que a gente não tem noção? Cheio de aparelho limpando com onda infravermelha, ultravioleta, tirando aqueles pensamentos que a gente também leva, né? Que às vezes a gente está lá dentro da sala começando o trabalho, já está pensando lá no que vai comprar quando sair, eu acho que tem como passar no mercado. Então, assim, essas coisas que a gente, né, nós mesmos, vamos, que a gente fala assim, ideopastias habituais de algum dos membros, tanto do ciclo como da enferma. Então, todas as pessoas que vão formando, às vezes, umas ideias que não é para estar ali naquele momento, essas aparelhagens que existem, que eles vão refletindo, mostrando, né? E hoje em dia a gente entende bem, nessa época já tinha televisão, mas aí ele mostra aqueles telões lá fora, o que está acontecendo na casa, lá fora está todo mundo escutando, e estou assistindo também as palestras, projetores sonoros e tudo essas engrenagens, como ele falou, que eu até mostrei que como se fosse secador de cabelo para provocar hipnose. Mas isso a gente está comentando nesses irmãos que estão indo para serem tratados. Entendeu? Tem todo esse equipamento é para quando sempre tem reunião, não vai ter só essa reunião esse dia, também existe isso. E cada que eles comentam sempre com a gente, cada esclarecimento dado numa reunião mediúnica, numa reunião de estudos, não fica só aqueles espíritos que estão ali, por exemplo, sendo atendidos na reunião de estudo. Vão junto vários outros, nós já estudamos isso aqui, que estão na mesma sintonia, que estão precisando daqueles mesmos aqueles ensinamentos, e eles vão junto e acabam se beneficiando. Então, aqui estão esses equipamentos todos, esse tipo de secador de cabelo, que é para poder você ver, causar uma hipnose mais profunda, para fazer um condicionamento de imagem positiva nesse inconsciente desse desencarnado, que está transformando essas induções, transformando essas induções ideoplásticas que ele já tem, de raiva, de ódio, de culpa, em vindouras edificações mentais. Então, vão também sendo trabalhados, cuidados, tratados.
Também tinha umas caixas para medir a intensidade vibratória, aí ele dá uns detalhezinhos que a gente mais não explica muito. Também coisa, registro de resultado, impressão de dados, deve ter lá uma equipe, um equipamento lá, tipo um arquivo, com o nome das pessoas desencarnadas, com ficha, com tudo. Vai falar que as pessoas vão, os espíritos vão adquirindo as suas experiências, conquistando, né? Vai incorporando ao patrimônio. Então, tudo que a gente aprende, todo esse nosso estudo aqui, gente, está ficando no nosso perispírito. Tudo isso que a gente tem lido, aprendido, estudado, comentado, isso não sai mais da nossa mente. A gente está guardando isso, o perispírito está guardando essas informações. A gente pode até ficar com ela paradinha ali, em latente, numa outra encarnação, a gente não vai lembrar nem que fez esse estudo, mas esse conhecimento que a gente está adquirindo agora, ele está se incorporando ao nosso patrimônio espiritual. Então, e à medida que a gente vai encarnando, desencarnando, encarnando, aí a gente vai conseguindo evoluir cada vez mais nesse sentido. Aí é o caso do Joel lá, né? Que está trabalhando com a esposa que desencarnou. Estão lá juntos. Então, toda noite ele vai, ele passa o dia sem ela, né? Chega de noite, encontra ela, trabalha junto. Por quê? Porque ele já tinha, inclusive, tem essa facilidade de entendimento. Então, fica fácil dele circular com lucidez, né? A noiva, a mulher desencarnada trabalhando com ele, os dois estão juntos e não, né? Estão esperando um dia do reencontro. Aí ele fala que a mente grava todas essas, como a gente está falando, nas engrenagens do perispírito. O homem é sempre o que pensa, então cuidado com os pensamentos, sempre, né? Vigiar os pensamentos. As matrizes, que são por viciações, elas não são removidas rápido, porque isso fica entranhado lá, né? No perispírito, para tirar demora, você vai ter que sair desse condicionamento. E, ao mesmo tempo que quando você vai tendo aspirações superiores, vai sintonizando essas ondas nobres e vai sutilizando o seu perispírito, que ele vai ficando mais sutil, né? Mais quintessenciado e vai te liberando desses condicionamentos antigos, das nossas outras existências, né? Que a gente tem um passado aí que não queremos nem saber, né? Então, aí também ele fala que cada um tem um jeito de lidar quando vão lá para essas reuniões, cada um vai se comportar de um jeito, um outro mais lúcido ou não. Deixa eu ver. Aí o Bezerra fala que eles não estão ali para fazer, né, fofoca nenhuma, né, curiosidade, mas eles tinham que estar sabendo todo o que aconteceu por trás daquilo tudo para poder descobrir a história. Que é lógico que a Esther não foi obsediada à toa. E eles vão fechar dizendo, ela tem os plugs. De que é? Ela tem as tomadas, ela tem o mesmo ódio, a mesma raiva, e a vibração deles é um ligado ao outro, é um imã que essas pessoas, que eles, vários espíritos já falaram para a gente aqui nesses estudos. Eu estava num lugar e, de repente, eles falaram, a tia já falou no início do capítulo, e eu comecei a me sentir na direção puxado na direção de lá. Ele começou a pensar no coronel e foi parar na casa dele no aniversário de 15 anos da filha. Então você vê que isso tudo, entre nós e nosso passado, existe essa ligação aí. Nós não temos noção do que a gente tem de ligações, né, pelos tempos afora. Mas o Bezerra falava que ninguém veio aqui para ficar agredindo, né? Vieram para recomeçar, ajustar e programar o futuro. E aí falou bem assim, enfático ali tudo, né? Aí a história deles, esses tecidos, um poderoso vigor da mente, eles modificaram o perispírito, e com alguém que falou, com ódio, que o ódio também fez essa força de fixação e atuação imediata. Essa emoção que eles sentiram ajudou, porque se eles não tivessem muito sim, né? Não tivesse tanto ódio, não seria tão rápido, tão aquele negócio que a transformação grande, porque aflorou aquilo tudo, aquela lembrança, né? E eles voltaram aqueles, aquelas figuras dele. E aí o Bezerra fala que o negócio é a vitória é para quem perdoa e ajuda, esquece o mal para fazer o bem e sepulta a mágoa para libertar a confiança. Então aí ele vai fazer com que eles fiquem agora nesse sentido, nessa direção, tá? Então, se vocês Ô, tiverem... Sultane, Fala. Quem está falando? Sandra Pereira, fala. Carla, A Carla, vai, só que tem para. duas. Tá, fala e depois tem duas mãos, vai. É rapidinho, só para atender aqui a dúvida da Sandra. Ah, A Transfiguração é no Livro dos Médiuns, capítulo 7º, segunda parte, item 122 e seguinte, ótimo. que É. fala lá da Transfiguração. Isso, E aí vai só falar Obrigada. para. dos dois, vai Tá? falar do encarnado nesse capítulo, né? Que ele conta Sim,
sim, sim. Inclusive sem Em obsessão. ambas as situações. Isso teve, não, isso eu lembro. É. Então, E uma Sandra, outra coisa, fala logo, que eu tenho a sensação ali. apenas para Hum. apenas para confirmar, né, o que vocês estavam falando, né? As lições desse item, desse capítulo, dessa parte que você falou, né? A vigiar os pensamentos e a importância do perdão, né? Isso. Muito bom. Era só isso. Então vamos lá, Sandra Boa. Pereira, está em primeiro lugar na fila. Sandra Pereira. A gente comentou sobre, você comentou sobre essa questão, né, dessa ligação que esse espírito tinha com o Coronel Santa Maria, e é interessante, né, que ele é atraído para ele e ele não tem atuação nenhuma. E aí a gente vai olhar, né, a transformação moral que esse espírito vivenciou, né? Olha como é que ele está reagindo completamente diferente dos outros, né? Ele está numa onda de, olha, fiz errado, deixa eu consertar. Exato, Então, assim, uma disponibilidade para fazer o que é certo, né? Que assim, nenhum deles está nessa vibração. exato, Então, quando você está nessa vibração de saber o que é o certo e agir de acordo com aquilo que é a lei, você não é influenciado por mesmo que você tenha ligações do passado. exato. E ele falou ali também, que você está falando que ele você olha que ele fala que ele tinha uma certa lucidez, né? Então, assim, ele já tinha uma certa evolução. Apesar de no início eles comentarem que a Margarida estava mais sensível, estava, né? Lembra que ele falava que ela estava mais sensível, coisa e tal? Mas ele, como você falou, ele está predisposto a mudar e ele já vem nessa encarnação diferente. Tanto que ele vem uma pessoa correta, toda, né? Radical, não sei o quê, errou, coitado, assim, não foi por mal, mas ele já estava tentando se melhorar. Ele já está com outra sintonia. A raiva, o ódio dele, ele deveria ter a ódio da mulher também, né? Porque a história deles não foi boa. Mas acontece que ele já veio como pai dela, né? Aí sim, ele teve uma certa sequência de predisposição para se melhorar, porque tanto que você vê que ele mudou logo. O cara todo radical já ficou, mudou, vai mudando paciência e tudo. Então, realmente, ele teve uma diferença nesse modo de reação. De perto dos outros, então, a menina também. Tu vê que agora tá botando as vinhas para fora. Sandra, fala. Só eu que eu ia comentar já de um assunto já que já passou, já, né? Mas agora eu queria comentar duas coisas. Uma é que o ódio liga muito as pessoas. Tá? Às vezes eu acho até mais do que o amor, né? Porque o amor ele já está resolvido. O ódio precisa, né, do perdão, né? Precisa ser trabalhado, né? Então ele vai manter as pessoas ligadas porque precisa, né, de um trabalho ali, né? E outra coisa que você falou aí dos aparelhos, né? Eu trabalho numa câmara de vidência e a vidente descreve muitos aparelhos, inclusive É, muitas vezes a função deles, né? Por ela ser uma pessoa é, que é a Andrea Mantuano, né? Que ela é física, né? Ela é professora de física. Então ela, já tem ela interesse nos aparelhos, né? tem, né, uma facilidade de entender, né, o que é. E ela, muitas vezes, na Câmara, ela fala que tem esses aparelhos lá, e muitas vezes ela descreve a função, que Legal, eles estão fazendo ali. Muito interessante. muito legal Ou isso aí. seja, Pensa que não tem é, é... nada, a sala está lotada, né? Hã? A gente pensa que não tem nada, a sala está lotada de gente, de aparelho. É. E interessante, porque a primeira vez que ela falou, eu fiquei assim, muito espantada, né? Eu falei, aparelhos? Agora que ela tá, Agora eu já estou até agora que acostumada, até tem né? um secador de cabelo que eu fiquei sabendo, falta pra ela. Essa do secador de cabelo é Foi ótima. boa, né? Então, deixa. Mas só o pessoal de antigamente é que É, consegue identificar que é um secador de cabelo, porque então, hoje em eu dia fiquei não tem pensando, mais isso, eu não. fiquei, gente, que raio de secador é esse aqui com a mão? Botar assim, o que que tá fazendo de Daquela hipnose? Aí eu época. fiquei pensando, não, é aquele secador antigo. Aí eu joguei na internet, achei a foto, falei, vou botar para o pessoal lembrar. Quem não conhece, vai lembrar. Mas isso aí tem até lugar que ainda tem esse tipo, sei lá, de cabelo. Pelo menos nos filmes mostra.
Bom, vou continuar, senão a gente não acaba da historinha, tá? Que faltam só 8h20. Eu tenho mais umas 4 páginas para eu ler, para a gente fechar esse assunto da historinha. E vamos. Depois a gente comenta mais um pouco. É um capítulo agora 21, começando. Crimes ocultos. Aí o texto que ele traz é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Ou seja, fere a pessoa e também fere as caras afeições que pega pessoas da família, tá? Aí tá falando outra coisinha pra gente de novo. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais o de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Aí nós estamos vendo aí que a Esther com a sua, né, com a sua falar com o seu passado. Deus o permite para os punir, e o punir aqui, do verbo, a punição aqui, é no sentido de corrigir, que Kardec sempre usou punição nesse sentido, então Deus o permite para os punir, corrigir o mal que a seu turno praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, tanto porque você fazendo um mal, que aí você é permitida essa obsessão, no caso, você vai passar por isso, ou se você não fez o mal, você também pode ter faltado a indulgência e a caridade ou não perdoou. Aí também não está correto. E aí você vai ver, também pode passar por isso. Então vamos continuar com o assunto. O grupo continuava na reunião mediúnica, nesse capítulo, no plano espiritual, e vamos continuar vendo o Coronel Santa Maria. Depois da transformação operada, ele assumiu a aparência da última encarnação. E aí o Bezerra providenciou a colocação de um aparelho para todo mundo ficar vendo o que eles pensam, né? Muito parecido aos receptores de televisão da Terra, com uma, para ainda dar os detalhes, com aproximadamente 15 polegadas por 10, que de imediato passou a apresentar formosa cidade colorida e movimentada. Agora, antes de continuar, eu vou trazer o capítulo 13, quando a Esther teve uma lembrança, e essa lembrança estava desse jeito lá. Era noite e uma jovem, que é Eduardina Esther, né, de porte elegante, confabulava com um sacerdote astuto. A conversação se fazia em torno de usurpação de bens pertencentes a uma mulher que deveria doá-los, estando naquele momento à beira da desencarnação. Sedutora e ambiciosa, ela impunha ao sacerdote que somente após conseguir a legitimação dos bens concordaria continuar o romance da ilicitude que mantinha. Percebia-se o desprezo com que o tratava. Então, ela é Esther e o sacerdote, que é o pai, que é o Severo, no caso, vai ver o nome dele agora. O Constâncio, o nome dele nessa época. Aí vai mostrar que está mostrando ela falando com ele, esse sacerdote astuto. E de repente as cenas se sucederam, ressurgindo a jovem com aparência de meia-idade, atormentada por espíritos muito infelizes. Então ela já estava viúva, mostrando aí a história, né? O religioso a seu lado agora ostentava as cores que se orgulhava na categoria de Monsenhor, que era o Severo naquela época, e agora o pai dela, Constância. Porém, uma compulsividade infeliz de que não se podia libertar. Ele amava ela, né? Esse amor maluco e macabro, mas ele gostava dela. Nela se percebiam também as angústias da insopitável frustração em que a tiraram. Então, aí mostrou ela antes com ele, eles tinham um caso e roubavam as pessoas, né? Catavam os bens das pessoas que estavam morrendo e passavam o nome dela e tudo, e ela devia estar casada ainda, e depois ela viúva, e mostrando que ela estava frustrada, porque nós vamos ver a história que vai continuar. Então, em seguida, quando ele mostrou a cidade, começou a aparecer lá na telinha, né? O mentor se aproxima dele e fala: recorde mais. Lembre-se de Eduardina Rosa Montalvão do Acantilado. Mergulhe nas lembranças, Monsenhor Severo Augusto dos Mártires. Os nomes, ótimos. A força da ideia plasmadora, a transmutação de Constâncio, se fez presente em todos os detalhes. Concentrando-se, ele mergulhou em profundo transe. A movimentação na Praça da Sé anunciava uma procissão. Começou a aparecer essa historinha lá na tela, né? Anunciava uma procissão. Na intimidade da igreja, a missa era concelebrada por diversos sacerdotes de alta estirpe do clero.
O Monsenhor Severo recitava ladainhas, que é o Constância. Quando a procissão se acercou da igreja, uma dama de 40 anos respondeu com aceno de cabeça à saudação do Monsenhor. Tratava-se da temida senhora Eduardina Rosa de Montalvão do Acantilado. O semblante contraído da mulher pareceu agradar o velho sacerdote, que sorriu. Ele ainda não ultrapassava os 52 anos e estava fulminado por mórbida paixão pela senhora, que ostentava pesado luto a retratar-lhe a situação civil. Ele recebeu um bilhete dela pedindo para ir até sua casa. E chegando lá, ela esclareceu. É de Eduardina agora, né? Estou disposta a tudo recomeçar. Até mesmo a pedir-lhe perdão. Vejo que me enganei miseravelmente. E aí o Monsenhor fala: que deseja que eu faça? Se me ama, conforme pregoa, que me lave a honra ultrajada, vingando-me a ofensa que me espezinha. Como não ignora, não resisti aos encantos de Dom Casimiro. Porém, ele espoliou-me, e agora, após despedaçar meu coração, e esbofeteou-me com duas verdades de desprezo. Odeio-o. Pagarei qualquer preço para alcançá-los. Ele e a minha sobrinha, Maria do Socorro, que entregou-se a ele, traindo-me e desgraçando-me. Ela será a mãe de um rebento do canalha. Desejo vitória sobre os dois. Qual o preço a pagar? O sacerdote se levantou, encarou-a e grunhiu. Eles falavam, então daí foi aquele grunhido. O Monsenhor fala: sua fidelidade a mim até a morte, pela morte dele, o desrespeitador. E aí a Eduardina pergunta: e ela? Que ela também queria se vingar da sobrinha. Aí ele fala: sugiro encarceramento num convento de arrependidas. Nesse momento, Bezerra, que dirigia as lembranças do Coronel Santa Maria, como o vice ofegante, recorreu aos passos de reequilíbrio e fez que cessasse as lembranças, deixando despertar. Aí, você sai do transe, né? Aí ele se acercou de Matias e sugeriu: recorde, Casimiro, lembre-se de quando ele chegou ao precatório para apresentar-se ao tribunal. E aí o Matias, agora Casimiro, fala assim: foi como aconteceu. Aí vai contar que, revivendo essas ocorrências pretéritas, ele passou a projetar no aparelho as imagens retidas no inconsciente. Então, toda vez que eles pensavam, aparecia a historinha nesse aparelho para todo mundo ver, né? Enquanto ele se retorcia. Aí tem uma história lá, toda né, cheia de detalhes, e eu trouxe o resuminho, que no final ele estava doente, aí por solicitação da família, esse Casimiro, ele se hospedou na residência da viúva, que é a Eduardina, conhecido dos parentes dele. Então, desde então, ele se vinculou, estava desde então a vinculação infeliz com a senhora. Aí ele começou a ter um caso com ela. Só que aí, vai passando tempo, ele acaba se apaixonando pela outra menina e ele se recusou. Ele fala que ele tem que casar com ela, ele se recusou a casar com a Eduardina, como ela estava impondo a amante apaixonada, e dizendo ele narrou a verdade, que ele já tinha seduzido a sobrinha, e falou que ia unir-se a ela por amor, a fim de limpar o nome e honrar o filho. Aí, você já tá lembrando o que aconteceu. Aí estava se preparando para transferir a residência, ia se mudar e tudo, com a menina e coisa e tal, quando foi alcançado pela intimação do Santo Ofício e encaminhado ao tribunal, sendo encarcerado para responder ao processo que se instaurava contra ele. Era acusado de roubo, prostituição de menores, mediante sedução diabólica. Por trás da acusação, lógico, estava a interferência de Monsenhor dos Mártires. Aí, sofrendo julgamento arbitrário e sigiloso, as torturas reduziram, né, o Casimiro a escombro humano, com decorrente morte prematura, antes de ser decretada a sentença. Então, após a desencarnação, realizaram-se atos litúrgicos de absolvição de seus pecados, a família foi consolada com condolências e promessas de vida eterna, passando o crime ao esquecimento. Durante as evocações, Casimiro alternava lágrimas com ameaças, desespero e promessas de vingança. Despertado, sem que lhe fossem censuradas as recordações, permaneceu sob a custódia fraternal do enfermeiro desencarnado. Agora vão aplicar o mesmo recurso na Eduardina. Então, aplicando esse recurso, a mente dela vai imprimir, vai mostrar o desforço, a vingança contra a sobrinha, encaminhando a um convento de religiosas em Lisboa, locais em que o desespero alucinava essas meninas todas, né? E a revolta eles marcavam os espíritos por longos períodos, quando não fazia por sucessivas reencarnações. Como é que fica marcado no perispírito? Ele fica com ódio, com raiva e fica em outras encarnações. No convento, a Maria do Socorro fez-se mãe, não voltando a ver a filhinha.
encaminhada para outra confraria. Foi criada por outras mulheres que faziam isso, tirava dessas mulheres, as mulheres viravam, ficavam lá como irmã no convento e as filhas eram criadas por outros. E estavam agora reencarnadas. A filha órfã, que a Duartina chegou a conhecer, né? Como a genitora de Matias, Abigail. E Maria do Socorro, que foi a rival dela, como a irmã Josefa do Matias. Agora você vê que numa casa lá longe, uma outra pessoa estava reencarnando para poder acertar as contas com você na outra casa, porque a história era para ter saído de outro jeito, mas saiu desse jeito que tá contando. Na mente de Eduardina, novas imagens se formavam. Aí agora apareceu um outro quadro, apresentando uma nobre dama que a acarinhava do mundo espiritual. Aí ela começou a recordar dessas, tentando fixar melhor a mensagem, e ela ficou balbuciando. Mamãe, ela como Eduardina, né? Por que não ficaste mais tempo comigo? Terias evitado as minhas insânias. Tu que podias, exercias santa ascendência sobre mim. Lágrimas abundantes eram vertidas pela viúva Eduardina, desequilibrada. Aí os cenários foram esmaecendo, os socorros foram aplicados, trazendo todos eles à atualidade. Sob inspiração orientador do Bezerra, aplicaram-se passes, em todos eles ali, com o objetivo de libertar as mentes dos envolvidos nos acontecimentos. Em breves minutos, o coronel Santa Maria, a Esther e Matias retomavam as aparências da jornada atual. Enquanto isso, Dona Margarida, que permanecera serena enquanto se operavam os fenômenos de regressão da memória, plasmando na tela do visor as imagens vivas do passado, comoveu-se quando acompanhou o destino de Maria do Socorro ao convento e o consequente abandono da criança. Entretanto, ao ouvir o apelo do ouvido de Eduardina, toda ela vibrou de superior emotividade. Desejou falar-lhe com enternecimento, socorrê-la com carinho. Ela se identificava com aquele ser maternal recordado, descobrindo-se viva na lembrança de Eduardina, novamente sua genitora. Então, a Margarida foi a mãe da Eduardina naquela encarnação também. Só que aí ela morre antes, né? Por isso que a Eduardina ficou sozinha, que ela falou. E aí ela é criada lá como a gente não sabe, para sair essa pessoa aí tão malvada, né? E aí ela agora está pensando, né, com isso tudo, a Margarida está pensando, ela ia se esforçar para contribuir com eficiência no atendimento à atual família de Matias. E ela está pensando e ela não está sabendo que está aparecendo tudo lá no telão. Recebendo aquela que a impulsividade, a insânia da filha, Eduardina, expulsara do lar na condição. Aí ela vai atender na condição de uma irmã bem-vinda, que seria a Abigail, nesse caso, que é o bebê, né? Seria seu bebê que ninguém viu, né? E a sobrinha do coração, que é aquela sobrinha antiga dela, que é a Margarida, era mãe da Eduardina, e no caso, se a Eduardina, a Maria Socorro era sobrinha, a Margarida era tia desse espírito, entendeu? Então ela está se arrumando ali pensando. Assim, pensando dessa maneira, ela fala: Esther é conviver com a rival, que é a Maria do Socorro Josefa, agora nessa existência, assim, indo a Maria do Socorro, ó, a Josefa, para a casa da Margarida. Né? Para poder, ou para casa, ou eles vão ajudar, porque foi isso que o coronel falou, né? Eu vou ajudar de qualquer jeito. Então, agora, a Esther conviveria com a rival em clima de fraternidade, ou seja, agora tem que aprender a amar. E se recuperaria ao lado da anciã, que é a sobrinha neta dela, da Esther, naquela época, né? Sobrinha neta, que é filha da sobrinha, né? E que agora chama Abigail, que é a anciã, a mãe do Matias. E aí eu estaria ajudando ela também, de alguma forma, dedicando a ajuda que negara no passado. Enquanto edificava o futuro sobre os alicerces do amor, o sensível aparelho registrava as reflexões, acompanhadas por todos, inclusive por Matias, que, surpreendido pela nobreza da senhora, se comoveu. Ele se comoveu de ver a Margarida querendo ajudar a família dele, né? A mãe dele, a irmã dele. E aí, sem dominar a emotividade, que lhe aflorava superior por primeira vez nos últimos anos de angustiante desassossego. Deve ter chorado nessa hora, né? E o mentor, que seguiu os elevados pensamentos da mãezinha de Esther, e também Eduardina, né? Concitou a fixação desse programa santificante. Pensou nela, isso mesmo, vamos. Guarda isso na mente, que estão todos é, estão com a desprendimento do espírito, né? Então, tá fazendo com que ela lembre isso quando ela acordar, né? O programa é santificante. Confirmou para ela que ela era aquela senhora,
que na existência passada era a mãe do Adina, e, e falou: olha a justeza das leis, que reúnem os implicados nas tramas dos destinos para que refaçam a vida, dispondo de todos os recursos, inclusive das vinculações familiares, de modo que as dependências emocional, afetiva, física, econômica criem os vínculos para o reajustamento e o perdão, na pauta da ascensão vitoriosa para Deus. E nós vamos parar aqui para o resto do capítulo para a próxima semana e os comentários que tem também, para a gente poder ter um tempinho para comentar esses textos aí. Então, resumindo a história, na outra existência, lá naquela época, Margarida foi a mãe da Eduardina, e a Eduardina era uma pessoa muito malvada, e teve que ela depois conheceu o Monsenhor, que é o coronel, que era o pai dela, é o pai dela agora, e teve lá um caso com ele, mas ela só roubando e fazendo o que ele ajudando, né? Ele também lá com as suas. Na ilicitude, que ele podia nem ter né, amante, e ainda roubava as pessoas ainda que estavam desencarnando. Aí ela fica Aí chega os Casimiro, ela se envolve com o Casimiro, que é o Matias da guerra, né? O mesmo cara. Se envolve com ele e gostou dele, mas aí, lógico, né? Ela mais coroa, 40 anos. Aí a outra, pelo que mostra, parece que ela não tem nem, é menor, né? A sobrinha. Aí, lógico, ela ficou com raiva e ele não quer casar com ela fica com ódio, faz tudo. E faz com que ele vá para. Lógico que ela queria que ele morresse mesmo, então ele foi torturado. E o Monsenhor, que é o responsável, por isso que o Matias fala que interessa, se é o mandante ou quem fez? Os dois agiram errado, tanto a Eduardina quanto na época, o Monsenhor, que eu chamava. Ih, esqueci o nome dele, com R. Então, aí eles. Severo. Então, é Severo. E aí ela vai, bota a garota no convento, a filhinha que nasceu, que seria sobrinha da Eduardina, fica lá, não é criada, ou seja, não tem ajuda nenhuma, né? Poderia ter cuidado da filha, não teve ajuda nenhuma, vai ser criada no convento de qualquer jeito. Lógico, gente, que nós estamos falando isso aqui, mas para pensar sempre. Essas pessoas passaram por isso porque tinham uma história, e aí nós vamos voltando para trás. Vai parar lá no faraó, lá no tempo de Capela, não interessa. É lógico que essa menina passou por isso, né? O outro morreu. A gente não é para ficar puxando o fio da meada lá para trás, mas nós estamos puxando dessa época daqui mais atual para tentar entender por que que Esther foi parar, ficar sendo obsediada, subjugada, porque era filho do cara, não tinha nada a ver, coitado. O homem esquece um troço e vier fazer mal à filha? Não, a história já começou lá. E com certeza ela tem uns filhos antigos para poder passar por isso, né? O cara se parar nessa situação, lógico que ele também já não fez correto, né? De sair, largar a mulher e se envolver com mulher que era casada, coisa e tal. E o Monsenhor Severo, que volta para essa existência agora, vai encontrar com o outro na guerra, olha só, no meio da história. Aí, essa história da guerra com Matias, ele estava lá programado para ele ir na guerra, realmente, tanto que ele sonhou, né? E aí, o que ele faz? Entrega o bilhete pro Constâncio. Se o Constâncio, no coronel, não esquecesse, ele ia amarrar já a historinha aí. Ele ia cuidar da mãe e da irmã do Matias, que era a história antiga dele. Então, era essa a programação inicial. Só que aí ele esqueceu. E aí o negócio complicou. Porque se ele tivesse cuidado da mãe, o outro não ia obsediar, nem podia ficar perturbado, coisa e tal, mas não ia continuar a história dessa maneira. Continuou porque ele errou de novo, mas não, né, errou, mas não sabe por quê. E aí a programação era essa: o Matias ia morrer na guerra. E as duas ficariam na responsabilidade do Constâncio para cuidar. Ele ia ajudar financeiramente de alguma maneira, aí nem a menina ia ter agora esse outro, né? Que agora partiu numa outra situação ruim na vida dela, e a outra senhora lá sofrendo também. Agora vamos ver se amarra agora com a continuação da história. E o Matias, novamente, no caso com raiva, que já estava com raiva porque tinha sido morto lá antes. Agora, aí ele lembrou, tô lembrando, e agora com raiva de novo porque o coronel não fez o que tinha que fazer. Então a história fechou agora a historinha, né? E vamos aguardar o próximo capítulo. O que vocês acharam? É bem boladinha, mas ela é interessante, porque ela começa no passado, vem para o presente, tem uma história dentro da própria encarnação, né? Que isso que foi diferente, não era só de outra vida, ele estava com raiva nessa encarnação. Foi bem legal nesse sentido, né? Foi bem rica, né, a história. Agora comentem para a gente poder terminar.
Tem 20 Né, minutos. eu fiquei refletindo, né, sobre a questão da Inquisição, né? Que acho que tem a ver com essa época, né? E como era arbitrário, né? Eram uns equívocos, assim, né? Qualquer coisa, manda a pessoa para tortura, para fogueira, para isso, para aquilo, né? Como tinha isso naquela época, né? Como se distanciava do propósito do religioso, né? E aí vários, né? Um crime isso, né? É porque a Inquisição mesmo foi muito antes, mas só que Dantes, isso é né? é o resquício da Inquisição, né? Porque aí sobrou aquele, continuaram com aquele mesmo tipo, ó, arbitrário, e foi Hum. escondido tudo, né? Sigiloso, arbitrário, e fizeram o que quiseram, torturaram o cara porque ele tinha influência, ele que só mandar matar, só não mandou matar logo porque iam ver, mas foram fazendo tortura, então realmente é resquício daquela época da Inquisição, que começam bem antes, né? Lá em século XII, XIII, aí começa e vai embora, 14, 15, nós já vimos aqui casos de gente com ódio Aí, desde o século XV. aí imagina as dívidas, né, dessa época, né? Deve Não, ser uma coisa, imagina. uma bola de neve, né? Só lembrar do caso do Dr. Tel, que o Teofrasto, que era, foi o mago, queimou na Pois é. fogueira no século XV e ficou com ódio até agora, há pouco tempo, né? Nem 100 Você anos atrás. imagina quantas histórias semelhantes a essa, né? Exatamente, muita história. Essa história de Inquisição, até o Divaldo fala às vezes na palestra dele, é muita coisa que aconteceu e o pessoal que vai, eu falava em nome de Jesus. E é aquela história, de matar os outros, os cruzados, em nome de Jesus, eu estou matando, tem que matar. É onde que Jesus falou isso? Em algum momento ele falou isso? A hora nenhuma. Então, essa deturpação, muitos ficaram com ódio de Jesus por causa disso. Que já não entendia direito. Agora vem matar em nome de Jesus, então o cara realmente não prestava. Ele não era Messias, nada. O pensamento que passa na cabeça dessas pessoas que ficam perturbadas, são enfermos, né? Da mente desequilibrada. Até hoje, né? E aqui não é nem o caso de ser desequilibrado, a mente, coisa e tal, de tanto tempo, não. É coisa bem, assim, mais recente mesmo. É ódio daqui, ódio de lá, né? As coisinhas que você vê que a vingança, o outro aí a mulher se vingou porque o cara não queria ficar com ela. Então, aqueles negocinho bem baixo, né? Vibração baixa. Não era um desequilíbrio como o caso do Dr. Tel lá, que ficou 400 anos maltratando milhares de pessoas, que era uma pessoa completamente lá no seu trono, né? Fez aquela figura de demônio enorme, tinha um cetro. O cara já estava totalmente desequilibrado, né? Isso aí a gente sabe. Só que assim, aos pouquinhos, depois de tanto tempo que ele ficou lá, naquela conta a história no livro anterior, né? Bastidores da Obsessão, ele foi a pouco modificando o modo de pensar, de ver, aos pouquinhos foi acertando um pouquinho a mente dele, para depois ele aceitar, né? Vir como filho da mulher que ele amava, ao mesmo tempo junto com o outro que ele que tinha matado. Então eles fizeram uma salada ali, mas também é isso. O que, é que a gente tem que fazer? Aprender, gente, na encarnação? Aprender a amar. É esse que é o nosso objetivo. A gente vem para evoluir como? Aprendendo a Por amar. mais grande que seja o desafeto, né? Tem que conviver, né? Tem que desenvolver Você o amor, né? vai ter que transformar isso aí numa. Nem começa devagar, não precisa transformar imediatamente, como fala ali no texto, né? Não é instantâneo, não, essa parte desequilibrada, né, com ódio, cara, não vai mudar logo, isso está encravado no nosso perispírito. A gente, sem querer, às vezes, se depara com umas reações nossas que a gente fala: por que, que eu reagi assim? Está guardado lá. No momento que vem uma situação para você, que você enfrenta e você reage de uma maneira que você não gostou, que você sabe que não é legal fazer, é porque está no seu perispírito. Não tem como a gente lavar isso rapidinho. Vai sendo aos Alguma poucos. vivência, né? Que a A pessoa teve. desistência a gente vai fazendo devagarzinho. Agora, o ideal que a gente vá fazendo sempre é não precisa, não quero fazer, não posso fazer mais isso. Tudo bem, você tem até que deixar essa mensagem. Só que a nossa ideia é não ficar com raiva que está sentindo isso, mas você tem que ter o objetivo de realizar a virtude, entendeu? Não ficar na culpa, nem ficar falando, eu sou assim, aí fica naquela a depreciação, autodepreciação. Sou assim mesmo, não sei o quê. Não, você já reconheceu, começa a fazer seu autoconhecimento, reconhece o que você sabe que não está dentro das leis divinas, que não está, aí você está fazendo mais fora da lei divina, então a gente não vai ser feliz, porque a lei divina, no próximo capítulo vamos falar, que a gente já falou isso, a lei de Deus está na consciência e ela é a verdadeira, a única verdadeira para a felicidade. E aí, se você não segue, não vai conseguir a felicidade, você vai ter a felicidade quando você estiver dentro das leis direitinho. E nesse caso, você vai, bom, então vou encaixar daqui, vou encaixar de lá, começa a se acertar
dentro do que você pode fazer para se melhorar. Não ficar se culpando e achando que não tem jeito, só para a próxima. Não pode nunca falar isso, né? Que é só para a próxima. Que essa é a nossa melhor reencarnação até agora, gente. Vamos dar uma lavada aí, uma faxina espiritual. Nossa melhor versão. Nossa melhor versão. Nós estamos com a faca e o queijo na Mas mão, também, se o cheia de amor, conhecimentos o aí, ódio também. aprendendo. Começa a lembrar das coisas, a memória não fica boa muitas anos, mas a gente vai. Opa, eu já lembrei, já vi que não é para fazer assim. Eu já lembro daquele capítulo, e vai embora e vai usando o que tem né, os recursos que a gente tem, que a gente sabe: pensamento, oração, fazer o bem, trabalhar, curar um serviço voluntário, trabalho voluntário para fazer, se dedicar, né, só dar dinheiro, vou contribuir só. Usa o seu tempo para poder usar, para poder cuidar dos outros. Usa o seu tempo para ler, para escutar coisas que edifiquem, que elevem o espírito. Tempo que você está perdendo vendo um monte de besteirada, vai lá e procura. Então agora vou dar uma descansada, vou ver um seriado, daqui a pouco eu vai de novo, procura entrar na sintonia, porque às vezes a gente sai da sintonia com essas televisões aí. Às vezes eu vejo seriado, alguma coisa, assim, às vezes até passando um filme, passa uma cena, eu falei, gente, para que essa cena? Né, desnecessária. Só que a cena passou e minha mente guardou. Aí depois eu acabo sonhando, às vezes, com as cenas desses filmes que eu estou vendo um filme. Então, é um filme legal, uma historinha legal, ou uma história de ação. Mostra os negócios, tem hora que aquilo aparece. Eu fico chateada que depois aparece lá no meu sonho. Falei, e aí eu lembro, não, mas isso é daquele filme que apareceu Agora isso. você está Não, se mas aí você. apegando à Essas são cena. as lembranças do cérebro, já não são. Porque tem vários É, tipos de sonho, isso, né? né? Então tem Fica um sonho que confuso. você vai estar lá de Não, uma. eu estou falando, você se apega, a sua mente se apega à cena que você acha que não deveria estar vendo, Pois é, né? não posso ficar pensando assim. Eu penso assim, eu falo assim, não gostei da cena, Acontece, não né? devia ter visto, mas Acontece já está mesmo. passando o filme, agora tem Até, coisa. até na rua você pode ver, Exatamente. né? Não, e assim, quando é violência, eu até não olho, não, quando o negócio de cortar e começa a picotar a cabeça, coisa e tal, eu não gosto, isso aí é filme de ação, tem umas coisas assim. Mas tem Uhum. momentos que tem umas cenas desnecessárias, até de crueldade e tudo, que eu falo, gente, não devia ter cena desnecessária. E depois eu acabo, parece um flash numa cena dessa do filme, no meu sonho. Eu falo, tá vendo? Eu não tenho que ficar vendo. Aí eu quero ver coisa diferente. Aí eu procuro comédia, até nas comédias tem umas besteiras que é sem noção. Mas vamos lá, a gente vai levando assim, a gente vai distraindo e vai lendo e vai escutando, que pode escutar. Então, são os nossos recursos, né? Lembrar sempre. O que mais, gente? Fala aí para poder a gente terminar nossos. Hoje a gente conseguiu fazer então metade do outro capítulo, que eu fui até a página 4. Aí na semana que vem vamos fechar o texto e vou entrar com as referências, né? Porque as referências que tiveram nesse capítulo seguinte, então tem mais bastante. Vai trazer livro de Joana de Anjos, vai trazer livro de Emmanuel, e vão trazer algumas reflexões para a gente em relação ao que estava acontecendo. Por isso que eu quis contar a historinha toda, que a historinha terminou agora, vão acontecer outras conversinhas, mas para não ficar a semana que vem, mas eu não vou lembrar de mais nada, já vamos trocar quem é o Matias. É, é, Então eu falei, vou é tocar todo, é muita gente, muita gente. né? É muita gente. Né? Muita gente, né? Assim, esses livros têm Várias muito. encarnações, E né? nesse livro tem história só de um pessoal, tá? No outro livro anterior É. foram várias historinhas. Por isso que eu falei que esse parecia que estava tá tão, né, tá tão sem tanta atividade, mas e o outro foi. Mas assim, o início desse livro é muito impactante. Pois é. Eu pelo menos achei. Aquele lance daquela festa, e aquilo assim, eu achei muito impactante, muito, E muito, até muito hoje você vê que eu estou no mesmo. capítulo 21 que vai contar por que que a garota, lá no primeiro capítulo, deixou Não, suspense aquilo né? Você imagina, né? Numa festa de 15 anos na alta sociedade, acontecer, a garota na Avenida bater na cara Atlântica. do pai, sabe, enlouquecer, é uma coisa assim. Eu acho isso extremamente violento, entendeu? É. Tão violento quanto um filme ou qualquer outra coisa que apareça violências de outros tipos. Mas isso, para mim, é extremamente violento, né? Aquilo daí foi muito violento. Mas eu achei muito impactante o início, né, desse livro.
Pois é, Agora, né, bota está ali para Em lugar tá bem do esclarecido. momento, né? Qualquer esclarecer. lugar pode acontecer, né? Qualquer Exato. ocasião. E as Né? histórias E aconteceu aqui no Brasil, né? não, Uhum. na vida atlântica. E as histórias vão se entrelaçando de uma maneira que a gente percebe que sempre, como falei, a justeza, a lei é justa. Então não existe colocar na cabeça isso que a pessoa é muito não existe injustiçado. Existe injustiça que vai atingindo várias, né? A justiça existe no mal como o mal existe, mas quando atinge a pessoa que está com aquela vibração, que está com aquela energia. Então, não vai atingir a pessoa que está lá, se não tiver nada no passado, que está lá em paz, fazendo, trabalhando, entendeu? Tudo que aparece, por isso que tem a frase, nada para gente que tem essa consciência, nada acontece para casa. Porque se aconteceu com É, você, você não buscou, né, não saiu, bebeu, saiu para dirigir, aí bateu. Não, você está buscando, né? Aí você está atraindo para você coisas ruins, fazendo as coisas você imprevidente, vai ter uma consequência ruim, lógico. Se você não buscou, você está fazendo sua vida seguindo, acontece uma coisa séria com você, tem que pensar na mesma hora, nada acontece por acaso. Aí você pensa, primeiro, qual a providência vai tomar, você tem que ver para que isso está acontecendo comigo, porque sempre tem uma lição que a gente fala. Ou é uma prova ou é uma lição. São frases que ficam aquelas frasezinhas de efeito, que toda hora que acontece o negócio, você fala, peraí, não, nada acontece por acaso. Tudo passa. Tem várias frases na minha cabeça que vai passando o dia, eu vou lembrando de algumas coisas, mas tudo passa. E a gente vai seguindo com a existência com esse tipo de conhecimento, que é muito mais fácil, gente, muito mais fácil. A paz que a gente consegue só de saber a doutrina espírita para a gente, ela é uma verdadeira calmante da nossa vida, né? é uma terapêutica, né? É terapêutico. E se a gente tomar o remédio direitinho, a gente vive muito bem até a hora de partir e Ah, continuar sim. trabalhando do outro lado. Vamos nos encontrar É. lá. Então agora já estamos com 5 minutinhos. Lembrei de uma frase, a Bia, uma frase muito dita no meio espírita. Para que não. Peraí, agora não. Bia, fala aí porque não apareceu aqui. Então, eu me lembrei dessa frase, né? Pena que eu não me lembro quem que disse ela, mas eu escuto muito no meio espírita, né? Que dizem que assim, o ódio é o amor que adoeceu, Exatamente, né? a Sandra falou isso aí O também, né? amor Que o olho. é o oposto do ódio, né? E você pode reparar que todos esses casos foi um amor que adoece e vira ódio. Que a pessoa ela Uhum, só vai se importar com a outra porque tem um sentimento muito grande. E ela pode até não ter no início um amor tão grande, mas é um amor que adoece, com certeza. uhum. Então, gente, Não Carla sei tá se é por do aí fazendo a sua oração. agora. Vamos lá. Carla, Tô sim. então vamos, faltam 5 minutinhos, né? Então vamos lá. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião, por mais esse encontro de estudos, de trocas, que tanto nos enriquece. Agradecemos por essas obras maravilhosas trazidas pelo mundo espiritual para nos orientar, nós possamos absorver essas lições, colocá-las em prática em nossas vidas, que é o que mais queremos. Obrigada, Jesus, e que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Até terça que vem. Graças a Vamos Deus. seguindo aí dia após dia. Então, estamos juntos aí, passar mais uns dias para fechando esses capítulos para terminar o livro. Está quase acabando. Gente, beijo para todos. Boa Boa noite. noite. Até a Beijo, semana que tchau. vem. Obrigada, Tchau. Su. Boa noite a Valeu. todos. Boa Obrigado. noite. Voltamos firme.